E sejam bem-vindos no canal, meu nome é Alan. Neste exato momento nós vamos ler uma matéria com o James Gunn. O James Gunn, que eu acredito que você, nerdola ou não nerdola, que está aqui presente nesse vídeo, já sabe quem é ele, certo? Ele já fez aí conhecidíssimo pelos seus filmes da Marvel, principalmente Guardiões da Galáxia, por ter transformado ele, ter agradado e ter tornado esse filme, esses heróis sendo conhecidos no meio da Marvel. Obviamente não são todos que conheciam, mas também entendo que tem aqueles que não gostaram, né? Beleza. E a gente sabe muito bem que hoje ele está ali, ele é o cabeça-chave da DC. Aquele cara que está no comando dos heróis, né, vilões, de todo esse universo de super-heróis da DC que muitas pessoas, muitos fãs amam o universo. E agora a gente já sabe aí, né, que ele já teve aí nos cinemas o filme do Superman, né, desse ano. A gente teve aí, provavelmente vai ter no futuro não tão distante, que em 2026, isso se não for ter nenhum corte, nenhuma adaptação, mudar, né, adiar para o próximo ano. Mas a gente vai ter o filme da Supergirl, já tem até a aparição dela do Superman, não é nenhum spoiler. Temos a série do Peacemaker, temos a animação do Creatures Commando, temos aí a série live action do Homem-Barro, o vilão do Batman, já, né, se construindo, se consolidando na mão do James Gunn. E vocês percebem que muitos dos personagens que ele gosta de botar a mão são inclusive aqueles que têm pouco conhecimento na mão na visão do público, né? Alguns conhecem, outros nem tanto. Não sei qual que seria o que tá acontecendo aqui, se a Warner tá com medo, ou ele realmente tem mais liberdade criativa pra brincar e fazer o que quiser sem ser criticado. Será que é isso? Eu não sei, gostaria de saber a sua opinião também aqui, tá? Enquanto isso, antes da gente entrar aqui nessa matéria, vocês vão saber do que se trata, mas eu gostaria também para pedir para vocês, deixa o like. É extremamente importante o like nessa plataforma do YouTube. Pelo amor de Deus, solta o like, se inscreve no canal. Você veio da onde? De qualquer outro canal nerdola, desse vasto YouTube, de algum canal político, Fio Diário, ou sei lá, não sei da onde. Por favor, se inscreva para você poder continuar me acompanhando aqui com a minha luta diária contra as barbaridades wokes, horríveis, coisas que aí nos surpreende nesse meio hollywoodiano, tá bom? Vamos lá. A matéria diz o seguinte: James Gunn explica por que é impossível agradar todos os fãs de super-heróis. Só pelo título a gente vai aprofundar aqui na matéria, que saiu ontem essa matéria. Mas a gente precisa entender uma coisa, fato aqui, né? Eu tô meio dividido quanto a ela, porque ao mesmo tempo em que eu concordo no que ele disse, que sim, é difícil a gente agradar a todos, e isso não só no campo dos super-heróis, tá? Isso em tudo, de esportes, de comida, em todo tipo de assunto que abrange aí, porque a gente lida com o ser humano, cada um tem o seu gosto. Até aí, tudo bem. Porém, também tem um lado aqui que eu vejo que isso aqui é uma forma também de se blindar e se proteger quando a pessoa tá fazendo merda, que a gente tá entrando com James Gunn. Como eu disse, até um overview, fiz um overview no início aqui pra vocês, quem é o James Gunn, o que ele tá fazendo hoje, que ele tá entrando nessa seara, principalmente o head, a cabeça da DC, dos super-heróis ali. E é claro que ele fala disso, é uma forma também de tentar se blindar e se proteger quando ele faz merda. E olha que ele faz merda, tá? Até porque não são todos que ficaram felizes com essa versão um pouco divertida, diferente do Superman. Eu sempre digo aqui no canal que esses diretores, produtores, esses caras, eles sempre, quando eles entram em determinado lugar e quando eles pretendem fazer, adaptar algum personagem, nesse caso, por exemplo, o exemplo que a gente tá citando é o Superman, eles sempre querem fazer diferente do que já foi trabalhado no passado. Então eles sempre, ou eles tentam trazer alguns elementos que são sim
dos quadrinhos, né? Nesse caso do Superman. E eles querem colocar uma pitada lá do seu estilo nesse negócio e torcem para que o pessoal goste. Então, assim, eu acho que falta, assim, uma questão profissional ou deixar um pouco de lado a questão ideológica e tentar entender o que deu certo, de fato, não ignorar os fatos. Quando eu falo isso, é olhar pros números, pros quadrinhos, o que vendeu, o que foi vendável, o que não foi mentido, o que não foi omitido, o que realmente de fato... Esse quadrinho deu certo, esse deu bom. Na época, quando lançou, o pessoal falou muito bem também do roteiro, da história. Então é muito mais fácil você adaptar para aquilo dê certo, para aquilo seja algo novamente mais um sucesso, só que agora para as grandes telonas, né? Para as grandes telonas. Mas ó, antes da gente falar mais aqui, eu adoro conversar sobre isso. Vamos ver aqui o que ele diz aqui, ó. Um dos debates mais intermináveis na cultura pop gira em torno da fidelidade das adaptações de super-heróis, que essa é uma das grandes lutas, tanto do meu canal e qualquer outro canal Nerdola, da Liga Nerdola, que a gente comenta que a gente quer que seja bom e não tem dificuldade, né? A gente já tem ali boas obras, já tem alguma coisa boa daquele personagem, daquele herói que é fácil de adaptar. Só que as escolhas deles não são boas, ou eles escolhem momentos ruins dos heróis que não foram agradável pro público, pro fã, ou por causa que aquela obra já começou a ser um pouco mais lacrate, né? Começou a olhar para uma questão mais identitária, com mais questões de discursos, para degrenir, né? Para diminuir uma outra parte política, enfim. E isso aí acaba, porque ninguém quer entrar na sala do cinema, pagar hoje, que é caríssimo, principalmente se você tem pai, se você tem um filho, se você tem um irmão, uma namorada, mulher, e você vai assistir com a família toda, sai caro, né? Uma visitinha pro cinema hoje, uma pipoquinha, comer alguma coisa, estacionamento, pedágio, enfim, dependendo da onde, toda a locomoção, todo o percurso até você ir pro cinema, então é caro, e você chegar lá e ter que ficar ouvindo um discursinho, pô, isso aí incomoda. Gastar dinheiro com algo que não presta deixa o nego nervoso. E com razão, absoluta razão de ele poder reclamar. Afinal, foi com seu dinheiro, você não assistiu de graça, certo? Fãs da Marvel e da DC frequentemente discutem se a estética e a narrativa dos filmes estão sendo fiéis aos quadrinhos. E isso a gente tá vendo isso, principalmente da Marvel, ali quando se encerrou aquele período, época de 10 anos do Thanos, da Guerra Infinita, que a gente viu ali no Ultimato. No Ultimato a gente já começou a ver ali um vislumbre lacrate, trazendo ali, forçar as mulheres, né? A gente viu ali uma coisa que, né, impossível, e no meio de uma guerra todo mundo se choca as mulheres, né? Enfim. E a fase 4 e 5, né, já não é novidade pra ninguém, foi completamente, absolutamente lacrate e podre da Marvel. E isso que tem vários e bons heróis nessa leva que eles não souberam construir, ou eles preferiram dar uma prioridade para uma feminista, empoderamento, um discursinho, diminuir um herói, enfim, e destruir completamente. A gente tem um exemplo claro e nítido, é a She-Hulk. A She-Hulk, que é uma personagem incrível dos quadrinhos, eles conseguiram destruir. E não é porque o cara é misógino, ele tá falando isso porque ele é misógino. Não, muito pelo contrário. Até pessoas que não estavam falando nada, nesse caso até o Peter do Ei Nerd, foi ali que ele teve uma virada de chave que todo mundo acreditou que realmente ele mostrou o nerdola interior dele. Que não tinha como, né? Você estragou uma personagem que é uma mulher que tanto fala que precisa de diversidade, chegou lá, conseguiram destruir ela. E as boas heroínas, mulheres, eles acabaram ou matando, ou apagando, ou esquecendo, e trouxeram personagens irrelevantes pra trama, que ninguém quer ver. Enfim. A verdade é que quadrinhos e cinemas são mídias fundamentalmente diferentes. Sim. Já ouvimos isso, eu já ouvi até pessoas dizendo que tem alguns personagens, algumas histórias, por exemplo, alguns animes, né, ou alguns super-heróis de histórias de quadrinhos,
eles foram feitos pros quadrinhos. E claro que tem toda essa mídia, né, hollywoodiana, que eles querem adaptar para as grandes telonas e faturar bastante dinheiro. A Marvel fez isso, colocou num patamar onde ela não estava meio que afundada muito tempo atrás, não vou falar esquecida, mas estava fraca, enfraquecida a marca, e ela cresceu com esse UCM, né, com esse universo estendido. Só que ainda eu entendo esse fato que fica difícil de adaptar algumas coisas. Por exemplo, a gente vai ter um filme do Street Fighter próximo ano, live action. O primeiro e o único que a gente teve foi lá na década de 90 com o Jean-Claude Van Damme, que ele era o protagonista principal, por ser ele, né? Que ele deu vida ao Gaio. Só que hoje a gente fala assim, a gente vai ter uma sequência, eu estou torcendo que faça sucesso, até porque eu acredito que tem algumas franquias que não foram extraídas devidamente, não conseguiram extrair todo o potencial dela. Eu uso até uma referência como Caverna, Mina, né, que tem algumas obras como Resident Evil, Mega Man da Capcom, que nunca foi para os cinemas. A gente teve agora um episódio da Amazon Prime, que eu totalmente esqueci o nome agora, que ficou perfeito. E a gente vai ter o Street Fighter, teremos o Blanka, pra quem lembra do jogo, que é aquele verde, que é um personagem brasileiro, e vai ser interpretado pelo Jason Momoa. Aí me preocupa, porque é aquela coisa, será que é possível a gente ver o Blanka nas telonas? Como faria isso? A gente teve na década de 90, ficou podre, ficou horrível. Agora a gente olhando pra nossa mercado atual 2025, né, próximo ano 2026, com o CGI do jeito que ele tá, roteirista e tal, será que é possível? Será que eles vão fazer uma maquiagem legal? Vai ser maquiagem ou vai ser CGI? Ou eles vão descartar essa questão de visual verde? Aí entra aquela questão, pessoas vão ficar incomodadas, porque pessoas querem fidelidade. Outras entendem que é difícil adaptar. Eu quero ver como que eles vão fazer isso, pra fazer funcionar. Pra mim, seria muito mais interessante dar foco em outros personagens e não apresentar o Blanka agora. E achar uma outra solução pra um próximo filme. E não já querer jogar ele no primeiro, né? Isso aí é questão de gosto, por isso que eu digo. O que funciona perfeitamente nas páginas nem sempre se traduz bem para o live action. Sim, mas aí que eu falo que é uma questão de jogo de cintura, mas uma questão profissional de você saber entender e dividir ideologia e o que você olha e vê e fala assim, isso funciona, isso não funciona. E não são todos que têm essa pegada visual, que consegue notar, bater o olho e falar assim, isso vai dar merda, né? A gente não pode esperar que isso aconteça de todos, né? O próprio universo cinematográfico Marvel MCU é um ótimo exemplo, até o Ultimato. Muitas de suas versões de heróis não são cópias exatas de suas contrapartes originais, mas as mudanças, quando bem executadas, resultam em personagens icônicos e amados. Eu acho que pra mim, a melhor coisa da UCM, a melhor trilogia que eu posso dizer disparado é Capitão América. Por mais com seus defeitos, ainda assim é a melhor que tem, a trilogia dele. No entanto, essas discrepâncias inevitavelmente geram debates sobre qual seria a versão ideal de um personagem, desde sua origem até seu comportamento. Por isso é quase certo que qualquer adaptação sempre terá seus detratores, tá? Agora James Gunn, co-presidente desse estúdio, diretor de Superman, decidiu dar sua opinião sobre o assunto, explicando por que é impossível que a sua visão de personagem agrade a todos e por que eles não devem se concentrar nisso. Por isso que eu falo, eu acho que quando a pessoa entra lá, ele tem que saber dividir. Eu sei, eu entendo e todo mundo sabe que o James Gunn tem o seu jeitinho lá de deixar o negócio bem animado. Músicas engraçadas, sempre piadinhas, e muitas vezes isso não se converte para um determinado herói, nesse caso Superman, ou a princípio no universo da DC, até porque se você olhar os heróis da DC contra da Marvel, os heróis da DC são heróis mais darks. Então demanda uma estrutura, uma abordagem mais séria, mas nada impede de você ter piadas pontuais que sejam sim interessantes e não tirem você do momento, né?
A gente tem isso no filme do John Wick. Por mais que é um filme de ação, né, de porradaria e tal, a gente ainda viu no último filme, eles ainda conseguiram colocar ainda piadas, coisas engraçadas que pra mim casou, ficou perfeito. Só que é aquilo, vendo porque ele tá falando e caminhando aqui, eu vejo mais é uma forma de uma desculpa. Eu não vou ver, por exemplo, a gente sabe que o filme do Superman deu prejuízo pra DC, né? E a gente tá falando de um super-herói cabeça de chave, prateleira A, do universo da DC, que facilmente já venderia fácil. É um produto vendável muito fácil. Você coloca na prateleira, é fácil dele ser vendido. E mesmo assim ele conseguiu dar prejuízo para a DC, né? Então, e a gente vê algumas coisas ali que você nunca vai ver um profissional desse ele admitindo, realmente, eu errei, eu deveria fazer isso, tanta questão, a escolha criativa dele sobre os pais serem maus lá e para vir pra Terra e tal, ele não admitiu aquilo. Ele só mudou, pelo que eu fiquei sabendo, acho que mudou na versão do DVD. Então, inspirado por um vídeo do youtuber Go Read Some Comics with Jenna, intitulado Precisamos Falar sobre Brainiac, Gunn usou suas redes sociais para abordar o problema de fãs que presumem que a versão de um personagem que eles preferem é a única representação definitiva. Por isso que eu falo, é questão de gosto. Não dá pra, essa parte eu entendo, não dá pra agradar a todos, mas a gente entra na questão woke, na questão forçação de barra em algumas coisas, em elementos que não funcionam para aquele personagem, né? Então eu acho que sim, deveriam fazer um brainstorm, sentar e sim negociar e entender essa questão, porque eles estão fazendo não é para eles. Eles sim colocam uma pitada da sua personalidade, da sua existência, do seu passado com aquele herói que ele teve. Sim, eu sei que é maravilhoso, tanto para atores como para diretores, no caso do James Gunn, trabalhar com um personagem que eles conviviam, assistiam quando eles eram juvenil, criança, mas aqui você tem que levar a sério, porque você tá lidando com um produto de uma empresa, de pessoas que amam, não é só você, não é só a sua visão criativa, meu ponto de vista, tá? Em sua publicação no Threads, Gunn elogiou a análise da criadora de conteúdo sobre o que ela chama de flanderização do fandom, um termo que descreve como o público pode se apegar a uma única característica ou versão de um personagem. É aquela coisa, por se tratar de internet, eu até fiz um vídeo recente sobre a questão da Haru, do processo, quando você vira uma figura pública, vai haver críticas, vai haver opiniões, sejam elas boas ou ruins, você tem que filtrar, ignorar, né? Tudo vai no jogo de cintura do profissional, do jornalista, do diretor, no caso James Gunn, ator, cantor, enfim. E é claro que a pessoa pode criticar, mas ela pode mudar a sua opinião. Por exemplo, a gente critica muito um trailer. Saiu, isso aqui tá muito suspeito, porque eu vejo um trailer como um produto degustativo a mesma coisa que você vai no supermercado, o pessoal tem as promoters oferecendo alguma coisa pra você beber, pra você comer, pra ver se você capta a sua vontade daquele produto e você consome, leva pra casa. Entende? E o trailer é a mesma coisa. E a gente tem... não é ruim a gente falar não gostei. Só que quando chegar no filme, a gente pode ver algo totalmente diferente daquela sensação e primeiro impacto que a gente teve quando viu o trailer. Entende? Ó, ele disse: ótimo vídeo, sim, as coisas do Brainiac são legais, não interpretem muito bem o fato de eu estar repostando, acho que é bem provável que ele vai estar no segundo filme. O que, pra mim, eu acho legal, porque até onde eu lembro, não tô falando sobre série como Smallville, mas a gente nunca viu ele nas telonas, em filmes, o Brainiac, tá? Não lembro se no antigo do Christopher Reeve teve outros tipos de vilões, não o Brainiac, tá? O que me falha a memória, tá? Mas o que eu adorei foi o youtuber Go Read Some Comics with Jenna falando sobre flanderização do fandom e como muitos fãs acreditam que algum aspecto de um personagem é a única versão verdadeira. Geralmente, dependendo de quando eles tiveram o primeiro contato com as histórias, pense no oval amarelo no peito de Batman, no Superman Todo-Poderoso, a Mulher Maravilha feita de argila. Sim, eles vão mudando, eles vão fazendo versões, vão adaptando com a época, fazendo traços diferentes de artista para artista. Tem alguns que gostam mais desse, tem outros que gostam mais daquele. Por isso que eu falo, James Gunn pegou para fazer. Eu gosto mais da versão do Batman com fundo amarelo. Ele vai pegar essa. Essa o pessoal não gosta muito. Inclusive não só o visual, provavelmente as histórias dessa época não eram boas. Por isso que tem que ter uma filtragem. Não exatamente apenas só pra... precisamos adaptar essa versão, esse arco do super-herói, porque ele não foi adaptado nos cinemas.
talvez não foi adaptado porque o público não gosta. E isso não é vendável, então não adianta, não é porque existe que precisa adaptar. Ou readaptar algo que é bom para algo podre. É uma visão assim... e com isso, potencialmente diminui nosso prazer com histórias que fogem do que esperamos. Olha lá. Então é isso, pessoal. É aquilo. Eu acho que isso aqui tem um ponto positivo, tem um lado verdadeiro que ele tá falando, mas ao meu ver, tem um lado também que é uma forma dele se blindar quando faz merda. Eles não irão admitir quando eles fazem essa obra, quando eles fazem algo errado. Quando a escolha criativa deles foi para um lado mais progressista, mais um woke, para deixar a mulher mais empoderada, para deixar um discursinho porque tinha que alfinetar, por exemplo, um político atual do país deles, enfim. Então a gente tem esses dois lados, eu concordo de ambos os lados, mas ainda assim eu acho que ainda sim é possível, a gente erra, mas ainda dá para escolher um caminho onde é mais assertivo, né, mais lucrativo. A gente viu escolhas péssimas ao longo dos últimos anos aí, voltado para lacrate, para agenda woke, essas questões aí ideológicas que destruíram, que deram um up nisso, mas do outro lado diminuíram, né, o entretenimento, a história de fato que nós gostaríamos de ver, no caso dos super-heróis, a jornada propriamente dita do herói, e não da sua família, como o próprio André Alba costuma dizer, da família, não, como que ele fala? Ele fala um jeito lá que eu acho muito engraçado, que é a vila do seu boneco, né? As vilas do seu boneco estão lá só pra encher linguiça e ofusca quem deveria de fato, né? Que é o herói. A gente viu isso no Besouro Azul com a sua família, e eu acho que teria um grande potencial aquele filme, mas, né, desandaram no meio do filme. E aí, meus queridos, o que acharam sobre esse pronunciamento do James Gunn? Acredita, sim, assim como eu, que tem um lado verdadeiro de ambos os lados aqui, que sim, é difícil agradar ambas as partes, como também é uma forma do garotão ou esses profissionais se blindarem, principalmente quando o seu produto, o seu filme, no caso aqui do James Gunn Superman, deu ruim? Comente aqui, eu gostaria de saber a sua opinião, extremamente importante, gostaria de te conhecer melhor. Deixa o like caso tenha esquecido, e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, meus queridos, e fui!